Fala, meus queridos alunos, professor Fabrício Pascoal aqui com vocês. Vamos começar um assunto hoje que é extremamente importante para a prova de vestibular de vocês. É o assunto da química orgânica. E tem muito aluno que tem dúvida nesse assunto. Então vamos começar um química orgânica do zero, ou seja, você vai ver tudo nos mínimos detalhes, tudo começando do zero. Então, se você nunca viu isso, ou se você sempre teve dúvida nisso, presta bastante atenção no que eu vou explicar agora. Química orgânica, a história da química orgânica. A química orgânica ela surgiu, né? A ideia de algo orgânico surgiu lá na época da pré-história, com a utilização e o surgimento do fogo. Então, quando o homem ele começou a dominar o fogo, então houve ali uma das primeiras ideias do que é algo orgânico. Por quê? Porque tudo que é orgânico entra em combustão, sofre combustão. E se sofre combustão, ele pode formar tanto CO2 e água. Se a sua combustão for incompleta, ele ainda forma o monóxido de carbono e água. Então, o que é que acontece? A química orgânica ela começou lá nos primórdios, lá na pré-história. Né? Outra também foi a descoberta do álcool etílico a partir da fermentação da uva. Então, a química orgânica, isso aqui, essa imagem é uma imagem bem antiga mesmo, onde alguns especialistas afirmam que a descoberta do álcool etílico a partir da fermentação da uva, ou seja, a fabricação do vinho, ela também aconteceu lá na época da pré-história. E a outra forma de que a gente descobriu a respeito da química orgânica foi a transformação do vinagre a partir da reação de oxidação do vinho, que é algo que a gente vai ver lá na frente quando a gente estiver vendo as reações de oxidações dos álcools. Beleza, galera? Então vamos prosseguir. Então, o primeiro pensador a respeito do que era algo orgânico ou do que era a química orgânica foi Bergman. E o que era que Bergman falava? Ele falava que os compostos orgânicos e substâncias de organismos vivos, enquanto que os compostos inorgânicos incluem substância do reino mineral. Ou seja, o que foi que ele falou? Ele falou que os compostos orgânicos só eram produzidos por organismo vivo. E os compostos inorgânicos era uma substância do reino mineral. Isso aqui é algo muito antigo, onde tinha a classificação do reino animal, reino vegetal e tinha um reino mineral. Isso nem existe mais. Né? O próximo que veio foi Berzelius, e a sua teoria era de que os compostos orgânicos eles só poderiam ser produzidos por organismos vivos, ou seja, tanto animal quanto vegetal. Então você percebe que não tem mais a ideia do que é o reino mineral. Então Berzelius ele falava, olha, orgânico só pode ser produzido por algo que é vivo. Acabou. Se não tem vida, não produz nada orgânico. Então essa teoria aqui também, ela ficou muito tempo conhecida como a teoria da força vital ou vitalismo, de que era que só originava vida a partir daquilo que tem vida. E como as moléculas orgânicas elas fazem parte dos organismos vivos, então eles faziam essa associação de que os compostos orgânicos só poderiam ser produzidos por organismos vivos. Porém, teve um cara chamado Frederick Waller, tá aí a fotinha dele, e ele fez uma reação de síntese de ureia. Mas vamos lá. O que é uma reação de síntese de ureia? Ele produziu essa molécula ou essa substância chamada de ureia a partir do cianato de amônio. Ou seja, o que é que tem de novo aí? O cianato de amônio, o NH4CNO, ele é uma pedra. Ou seja, ele é um ser inanimado. Ele não tem vida. E a partir do seu aquecimento foi produzido a ureia. Ou seja, a ureia, ela é um dos componentes da urina. Ou seja, o que foi que aconteceu? Ele produziu algo orgânico a partir de algo inorgânico, que não tem vida. Então, aquela teoria que a gente acabou de ver com o Berzelius, ela caiu por terra. Né? Então, como é que a química orgânica, os compostos orgânicos só podem ser produzidos por organismos vivos se ele acabou de produzir algo a partir de
um organismo não vivo, aliás, de um ser inanimado, de uma pedra, né? Então, falando aqui a grosso modo, o Euler ele fez a pedra urinar. Ele produziu um componente da urina a partir de uma pedra. Então, Friedrich August Kekulé, cara muito conhecido na química orgânica também, lá na frente a gente vai ver os postulados dele, ele falou o seguinte: a química orgânica é o ramo da química que estuda os compostos do carbono. E acabou-se. Por quê? Porque tudo que é orgânico tem carbono. E aí o que é que acontece? Toda aquela teoria de que era algo vivo, de que só podia vir de um vegetal, de um animal, de um ser com vida, acabou. A química orgânica ela é o ramo da química que estuda os compostos do carbono. E aí vamos lá, as moléculas orgânicas, apesar de ter carbono, elas não apresentam só carbono em sua estrutura, né? É óbvio que o carbono ele é o principal componente, tá? Ele vai estar sempre lá presente, porém não apresenta só carbono. As moléculas orgânicas elas podem apresentar o hidrogênio, o oxigênio, o nitrogênio, o enxofre, o fósforo. Ela pode apresentar também os halogênios, que é o flúor, o cloro, o bromo e o iodo. Então, esses, lógico, ela pode apresentar um metal de cálcio, ela pode apresentar o íon sódio, ela pode apresentar outras estruturas, outros elementos ou outros íons. Porém, os principais são esses aqui. Beleza? Vamos passar. Agora, a gente falou de cada um deles, mas vamos lá. De acordo com a regra do octeto, quantas ligações cada um daqueles componentes fazem? O carbono ele é tetravalente, ou seja, se ele é tetravalente, ele faz 4 ligações. O hidrogênio ele é monovalente. Se ele é monovalente, ele só faz uma ligação. O oxigênio e o enxofre, eles são da mesma família, eles são da família 6A. De acordo com a regra do octeto, eles fazem 2 ligações, eles são bivalentes. O nitrogênio e o fósforo, eles são da família 5A. De acordo com a regra do octeto, eles só podem fazer 3 ligações, então eles são trivalentes. E todos os halogênios, o flúor, o cloro, o bromo e o iodo, só podem fazer uma ligação, porque eles já têm 7 elétrons na sua camada de valência, então eles só precisam de um, ou seja, eles são monovalentes. Observação. Nem tudo que tem carbono pode ser considerado um composto orgânico. Presta atenção. Para ser um composto orgânico, tem que ter obrigatoriamente o carbono. Mas nem tudo que tem carbono é um composto orgânico e eu separei aqui 3 exemplos para vocês. O primeiro é o CO2, o gás carbônico. Ele tem a presença do carbono e ainda tem a presença de 2 oxigênios, mas ele não é um composto orgânico. Outro, o H2CO3, o ácido carbônico. Ele tem hidrogênio, tem carbono, tem oxigênio, porém ele não é um composto orgânico, ele é inorgânico. E aqui eu separei uma pedrinha de grafite, que só tem carbono propriamente dito, ou seja, não é um composto orgânico, é um composto inorgânico. Então, entenda, para ser orgânico tem que ter carbono, mas nem tudo que tem carbono é um composto orgânico. Possibilidade de ligações. O carbono ele pode fazer 4 ligações simples, né? Ele faz 4 ligações, ou ele pode fazer 2 duplas e 2 simples, continua fazendo 4 ligações. Ele pode fazer uma simples e uma tripla, continua fazendo 4 ligações, ou ele pode fazer duas duplas, que continua fazendo 4 ligações. O hidrogênio ele só pode fazer uma ligação, ele é monovalente. O oxigênio e o enxofre, eles podem fazer 2 ligações, ou seja, pode ser 2 ligações simples, ou pode ser uma ligação dupla. O nitrogênio e o fósforo, eles podem fazer 3 ligações, ou seja, pode fazer 3 ligações simples, como tem aqui no primeiro caso, ou pode fazer uma dupla e uma simples, ou ele pode fazer simplesmente uma ligação tripla. E os halogênios, eles só podem fazer uma ligação, porque eles são monovalentes. Características dos átomos do carbono.
Vocês lembram lá de Kekulé? O último filósofo, pensador, cientista que falou a respeito da química orgânica? Então vamos lá. Ele falou a respeito do carbono. Não foi ele que deu a teoria de que a química orgânica é a química que estuda os compostos derivados do carbono? Pronto. O Kekulé, ele deu os seus seguintes postulados a respeito do carbono. O primeiro postulado que ele fez do carbono é que o carbono é tetravalente. Ou seja, o que é tetravalente? O carbono faz 4 ligações. O segundo postulado de Kekulé é o postulado de que o carbono ele tem capacidade de formar cadeias. Ou seja, está aqui, ó, vários exemplos de cadeias carbônicas. Ou seja, o carbono ele tem, como ele pode fazer 4 ligações e ele tem muita facilidade de se ligar entre si, então é muito simples de você ver cadeias carbônicas. Tem cadeia carbônica com 1 carbono, com 2 carbonos, com 3. Tem cadeia carbônica que tem 100 carbonos. Então, ele tem essa grande variedade. Terceiro postulado de Kekulé é de que o carbono pode fazer ligações entre si, ligações simples, pode fazer entre si ligação dupla ou pode fazer entre si ligações triplas. Então, presta bastante atenção porque isso aqui vai ajudar demais no que a gente vai ver aqui nos próximos slides. Continuando, classificação dos carbonos. A gente pode ter o carbono primário, é um carbono que está ligado a um ou nenhum átomo de carbono. No caso, se ele estiver sozinho, ele é primário. O carbono secundário é o átomo de carbono que está ligado a 2 átomos de carbono simultaneamente. O carbono terciário é o átomo de carbono que está ligado a 3 átomos de carbono simultaneamente. E o átomo de carbono terciário é o átomo que está ligado a 4 átomos de carbono simultaneamente. Então vamos lá, eu tenho aqui uma cadeia carbônica e nós vamos classificar. Esse carbono aqui, da ponta, né, ele está ligado a esse carbono azul. Vocês conseguem ver isso? Ó, esse carbono está ligado a esse carbono azul, ou seja, ele está ligado a 1 carbono. Aí você fala, Fabrício, mas ele está ligado a 3 hidrogênios. Não importa, eu só estou olhando para o carbono. Então, ele está ligado a 1 carbono, ele é um carbono primário. Esse carbono aqui dessa ponta também é primário, porque ele só está ligado a esse carbono aqui. Esse carbono da ponta, ele também é primário. Por quê? Porque ele só está ligado a esse carbono roxo aqui. E esse carbono também é primário, porque ele só está ligado a esse carbono roxo aqui. Traduzindo, bem simples de você memorizar. Todos os carbonos da ponta, eles são carbonos primários. Agora vamos lá, carbono secundário. Esse carbono azul aqui, ele está ligado a esse carbono vermelho, e ele está ligado a esse carbono amarelo. Ou seja, ele é um carbono terciário. Já esse carbono aqui que está do lado dele está ligado a esse carbono amarelo e está ligado a esse carbono azul. Ou seja, ele é um carbono secundário. Esse aqui está ligado a esse carbono e está ligado a esse carbono. Ou seja, também é secundário. Esse aqui está ligado a esse carbono roxo e está ligado a esse carbono amarelo, ou seja, também é secundário. Esse carbono roxo ele está ligado a esse vermelho, a esse amarelo e a esse azul, ou seja, ele é um carbono quaternário. Esse carbono azul ele está ligado ao roxo, está ligado ao amarelo e está ligado a esse outro amarelo, ou seja, ele é um carbono terciário. E esse carbono amarelo está ligado ao azul e ao amarelo, secundário. E esse carbono amarelo está ligado a esse azul e está ligado a esse amarelo, ou seja, é um carbono também secundário. Vamos lá. Hibridização do carbono, ou seja, vamos lá. O carbono ele pode fazer 4 ligações simples, que no caso são 4 ligações sigmas, e a sua hibridização vai ser sp3. Ou seja, eu tenho aqui esse carbono, ele está fazendo 1, 2, 3, 4. Ou seja, se ele está fazendo 4 ligações simples, ele está fazendo 4 ligações sigma. Lembrando, a ligação sigma ela é a primeira ligação formada. Tudo que vem depois da ligação sigma se torna ligação pi. Vamos lá. O segundo carbono ele pode fazer, como a gente tinha visto lá nos slides anteriores, ele pode fazer uma dupla e 2 simples. Se ele faz uma dupla e 2 simples, como é o caso desse carbono aqui, ó, ele está fazendo uma ligação dupla e ele está fazendo 2 ligações simples. Ele está fazendo 3 ligações sigmas, por quê? Porque nessa dupla aqui, ó,
Uma é sigma e a outra é pi. Essa que só tem uma é sigma, essa que só tem uma também é sigma. Ou seja, ele faz 3 ligações sigmas e faz uma ligação pi. Esse carbono ele é classificado como carbono sp2. Um carbono que faz uma tripla e uma simples, ele vai possuir duas ligações sigmas. Olha só, ele aqui, ó, na tripla, uma ligação é sigma, as outras duas são ligações pis. Ou seja, uma ligação sigma, ele faz duas sigmas, e uma ligação pi, e essa ligação aqui de baixo pi. Ou seja, esse carbono ele é classificado como carbono sp1, ou pode ser chamado de carbono sp. E esse carbono que faz duas ligações duplas, ele vai ter uma ligação sigma, uma ligação sigma, uma ligação pi, uma ligação pi. Ou seja, ele possui duas ligações sigmas e possui duas ligações pis. A hibridização dele vai ser sp1 ou vai ser sp. E com isso, galera, a gente finaliza a nossa aula. Espero que vocês tenham gostado. É só a introdução do que é a química orgânica, é só a introdução do que é o carbono, mas na próxima aula vocês vão ver já a respeito das cadeias carbônicas, como classificar as cadeias carbônicas. Provavelmente amanhã ou provavelmente na quinta-feira eu estarei postando essa aula para vocês. Estamos juntos, galera, bons estudos. Qualquer dúvida, pode colocar aqui no comentário que eu respondo. E antes que eu me esqueça, não deixe de se inscrever no canal e não deixe de curtir, galera. Beleza? Tranquilo? E outra coisa, se você conhece alguém que vai prestar o vestibular, se você conhece alguém que está estudando para alguma prova de concurso, que tem química, indique esse canal para ele. Eu tenho certeza que essa pessoa vai gostar. Então, tamo junto aí, galera. Vamos lá. Até a próxima!